Bom, antes de começarmos, é importante destacar que estamos em período de defesa eleitoral, que é regido pela Lei 9.504 de 97, e por isso estamos solicitando aos palestrantes, participantes, painelistas que estão aqui conosco, que se mantenham ao conteúdo técnico e ao conteúdo que está sendo abordado na temática do painel, e não façam manifestações político-partidárias, nem nenhum posicionamento dessa natureza. E ainda ressaltamos que qualquer manifestação que aconteça desse tipo não representa necessariamente o posicionamento político da RNP. Bom, depois de todos esses recados, eu sei que ninguém veio aqui para me ver, mas esses recados são importantes. Eu sei que a viagem o pessoal gostou. Bom, eu queria tanto participar, mas realmente eu não posso. A próxima vez eu não vou vir com o staff. Não sei se é tão legal assim. Mas, bom, vamos para o primeiro painel. Nosso primeiro painel vai falar sobre dados como estratégia de Estado, soberania e organização no Sistema Nacional de CTI. Já estão aqui conosco, vou chamar para o palco para participar desse painel a Bianca Amaro. Ela é coordenadora de governança de dados e executiva de dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Palmas para ela. Bianca, seja bem-vinda. Vou chamar também o Cláudio Fabrício, diretor adjunto de Gestão de Soluções da RNP. Palmas mais forte, gente, para o Cláudio. Vamos lá. Muito bom. E também a professora do Departamento de Política Científica e Tecnologia da Unicamp, Verena Wintner. Sejam bem-vindos ao Fórum RNP. Fiquem à vontade. O palco é de vocês. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês e ter essa oportunidade da gente conversar um pouquinho da estruturação, da governança de dados. Na verdade, eu tenho o privilégio de, nesse momento, estar substituindo a Verena na direção do Departamento de Governança e Indicadores de Ciência e Tecnologia, além de ter o meu chapéu também de coordenadora de governança de dados. Ou seja, eu estou virando um cabeção, porque são muitos chapéus e muitas coisas para cuidar, mas tudo bastante relacionado com os dados, porque tanto indicadores quanto a governança de dados estão extremamente relacionadas. Então, para a gente está tudo certo. Eu pensei no seguinte, gente, para a gente deixar esse debate um pouco mais fluido também e um pouco mais direto, de fazer algumas perguntas que previamente eu já separei para os dois palestrantes. Em um dado momento, depois da apresentação da Verena, inclusive a Verena vai ser a primeira a falar, tá? Depois da apresentação da Verena, ela vai ter que se ausentar, porque ela vai ter que participar de uma outra reunião, que não é aqui, mas aí eu já abriria para perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta para a Verena. Tá? E aí a gente continua as nossas apresentações, depois eu passo para o Cláudio, e também eu, como sou um pouco anarquista, graças a Deus, eu vou ocupar o espaço da Verena com o Roberto de Pinho, que é o nosso coordenador geral de indicadores de CTI e governança, tá? Para continuar esse debate dos dados, porque está tudo muito relacionado. Então, querida Verena, você será a minha primeira vítima de perguntas, tá? E a primeira pergunta que eu tenho para você é, na prática, onde a fragmentação dos dados de CTI mais tem custado ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, na tua opinião? Alô? Oi, pessoal. Eu gosto mais desses debates que todo mundo se escuta, e eu sei quem está olhando para cá e não quem está olhando para outra mesa. Então, estou muito feliz de estar nessa conversa com vocês. Eu trouxe uma pequena apresentação, porque eu acho que a gente vive um mundo que passa por mudanças que são estruturais. E aí eu já vou mandar a resposta para todas as suas perguntas, porque eu estruturei a pergunta, a resposta para tudo. E eu já sei as perguntas. Alguém pode pôr a minha apresentação, por favor? Como é que eu faço para passar? Tem um passador? Deixa eu ver se tem. Bom, então, porque eu acho que é importante mostrar algumas coisas. Então, a gente tem um modelo de organização do sistema internacional que é muito diferente. Certamente, o mundo não é mais o mundo da Revolução Industrial. E a ciência e a tecnologia, elas são
integradas mais e mais e mais e mais ao próprio capital, as empresas. Né? Eu estava, há um mês atrás, num debate no Instituto Eldorado, e tinha um professor explicando para a gente como as empresas tinham parado de gastar dinheiro com pesquisadores para pesquisa e desenvolvimento e avançavam na contratação de pesquisadores para trabalhar em pesquisa básica, né? Porque o dado virou uma coisa central para o próprio desenvolvimento do nosso sistema. Por outro lado, a gente tem um momento que tem disputas que são comerciais e são tecnológicas em áreas que são novas para o mundo. Né? A inteligência artificial, o 5G e as atividades de digitalização, elas mobilizam as capacidades científicas e tecnológicas dos países que buscam aumentar suas vantagens no sistema internacional. E, certamente, a ascensão da China como potência, ela coloca para a gente algumas questões que são fundamentais. Certamente, a questão dos dados é uma questão fundamental, mas os dados não pelo dado, mas o dado para buscar planejamento e se volta a falar no mundo de política industrial. E a ordem mundial que a gente tinha, que era totalmente controlada pelos Estados Unidos e uma certa multipolaridade por meio das organizações tipo a OMC, ONU, deixa de existir. Mês passado, em Xangai, teve uma reunião na China, que a China quer criar uma governança mundial de dados, e 30 países subscreveram, incluindo o Brasil. Eu acho que é um contexto importante para a gente entender onde a gente está, que, ao mesmo tempo, novos atores que não são estatais ocupam espaço cada vez maior na política internacional, como é o caso das Big Techs. Né? Por outro lado, o Brasil, a gente tem a retomada do planejamento. Em 2020, o atraso do Brasil ele não era temporal, mas ele dependia da forma como a gente se inseria no mundo. Naquele momento, o Oswald de Andrade dizia que o Brasil era o país da sobremesa, e o Brasil continua sendo o país da sobremesa. Só que é também o país, um dos 4 países que mais consomem produtos digitais. A gente é o 4º maior consumidor do mundo de produto digital, mas a gente depende basicamente das exportações de produto primário, soja, milho, para importar os produtos digitais que a gente consome. E por isso que esse debate sobre dados é muito importante, porque para mudar a sociedade a gente precisa de outros conceitos, como o conceito de trabalho, desenvolvimento, de políticas públicas e o próprio conceito que a gente tem de indústria. No Brasil, a gente aprovou, e eu tive o privilégio de ser secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento Industrial, uma outra política industrial que organiza o mundo não só a partir de o desenvolvimento a partir não só a partir de setores, mas a partir de missões. E a gente tem uma missão que chama Transformação Digital da Indústria, que tem por objetivo específico ampliar a produtividade. Se vocês verem aqui, tudo que a gente precisa fazer na minha avaliação está aqui. Então, empresas nacionais competitivas em tecnologias digitais disruptivas e emergentes, a produtividade da indústria brasileira, diminuir a dependência de tecnologia do país em produtos de nano e microeletrônica, aumentar a participação das empresas nacionais em plataformas digitais e realizar a atualização tecnológica das regiões industriais maduras. Por outro lado, a gente aprovou também recentemente o nosso Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que tem diferentes eixos, e eu destaco aqui para a nossa discussão de hoje o eixo de Estado, que é o eixo 5, mas que em todos esses eixos a gente tem uma premissa, que é a premissa da soberania tecnológica e de dados. Como eu sou uma cientista política, eu vou trazer para vocês a ideia de soberania, porque eu acho que é um conceito que, quando a gente fala de dados, ele está em disputa. Porque não adianta a gente só falar da IA sem a gente falar do monte de dados que a gente precisa limpar e que a gente precisa estruturar. Quando a gente falava, e Westfália foi o momento de criação da ideia de soberania, né, no século XVII, a ideia de soberania tinha que ver com a qualidade máxima do poder social das pessoas, de controlar as coisas que acontecem em um determinado território. Por isso que existiu o Estado, por isso que se inventou a ideia de ter um Estado. Então, o Estado tinha que prevalecer sobre as normas das famílias, das pessoas, das corporações, das big techs, de todo mundo. Essa é a ideia que a gente tem de soberania, que se mudou um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, na verdade, em 1939, um pouco justo antes de começar a Segunda Guerra Mundial, vem um debate nas relações internacionais, que é como se traduz essa soberania do ponto de vista das relações entre os Estados. E tem a ver com a ideia que o Estado ele tem independência para a tomada de decisão. E eu acho que eu queria
sublinhar essas duas ideias, porque quando a gente vai discutir a soberania de dados, hoje a gente tem um olhar muito só para LGPD. É muito importante. Só que a gente tem que olhar para toda a cadeia de dados. Então, para a autoridade que a gente tem sobre os dados que são gerados, os que são coletados, os que são armazenados e processados dentro de um determinado território. Isso envolve a capacidade que o nosso Estado possa ter de regulamentar, de proteger, de acessar e de usar esses dados. E por que isso tudo é importante? É importante porque o olhar que a gente tem sobre o dado da ciência, que é o dado mais básico que a gente tem, precisa levar isso em consideração. Porque é muito importante eu proteger o Roberto Pinho, o Cláudio e o seu DNA, a decomposição do seu DNA que a ciência faz hoje, mas é também importante que eu proteja, ou que eu pelo menos saiba onde está o meu dado sobre a biodiversidade brasileira, que não é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. E esse é um debate que a gente, de alguma maneira, abandonou. A gente deixou um vazio, sobretudo regulatório, na agenda de dados sobre ciência e tecnologia. Então, eu acho que... eu vou pular esse slide aqui, mas eu acho que a gente começou um trabalho de separar dado. Então, a gente começou uma classificação que no Ministério não tinha. A gente começou a separar dados sobre ciência, tecnologia e inovação e dados resultantes da pesquisa científica e tecnológica. A gente sabe que, para trabalhar o dado que é resultante da pesquisa científica e tecnológica, tem um caminho gigante a se percorrer ainda, inclusive de negociação e de compatibilização das ideias que a gente tem enquanto comunidade científica. Só que a gente tem os dados que são sobre ciência, e esses dados também passam por um movimento assim, de que eles estão totalmente fragmentados. A gente tem dados sobre ciência que estão em todas as UPs, a gente tem dados sobre ciência que estão nas universidades, a gente tem dados sobre ciência que estão nos estados, a gente tem dados sobre ciências que estão nas nossas OS, a gente tem dados sobre ciência que está no próprio Ministério, em cada uma das secretarias, que, na verdade, é uma federação de secretarias, se for tratada só da perspectiva do isolamento dos dados e não uma unidade para a qual a gente precisa olhar e começar a construir as análises que realmente importam para o planejamento de política pública e para a predição de política pública. Então, a gente começou a desenhar uma política de governança de dados para uma ciência soberana que tentou, de alguma maneira, que tenta, na verdade, e a Bianca e o Pinho têm avançado nisso, equilibrar as necessidades de cooperação e compartilhamento, que são a essência do que é o fazer ciência, por um lado, e a necessidade de proteção e de cuidado, que são a essência da disputa do capitalismo atual, por outro lado. E a gente começou a trabalhar junto com a RNP em pensar como que essa arquitetura de dados seria. E que tinha que ser alguma coisa que contemplasse infraestruturas, primeiro que fossem organizadas, né? E por isso a RNP precisa ter um papel protagônico, porque a gente já tem um espaço no país que faz, historicamente, essa construção dessa organização da infraestrutura de dados sobre ciência. E que, por outro lado, dialoguem entre si. Então, a discussão da interoperabilidade é ainda um grande desafio para a gente. E aí, pensar o que significa a ciência aberta no novo contexto internacional. Então, qual é o dado que a gente abre? Qual é o dado que a gente não abre? O mundo tem trabalhado 3 cores, um semáforo, né? Os dados que são vermelhos, que são aqueles que têm impacto econômico e que não podem ser compartilhados, têm que ser guardados, precisam ser tratados, e não pode ser responsabilidade exclusiva do pesquisador, né? Porque ele precisa de uma comissão de ética, ele precisa de uma comissão que o ajude a definir se ele tem ou não tem valor comercial. E os dados são amarelos, que são aqueles, por exemplo, de soberania, como o dado da nossa biodiversidade, e os dados que são verdes, que são aqueles dados que podem e devem ser tratados. Ainda sobre o verde, a gente tem ainda coisas importantes sobre as quais a gente tem que discutir. A ciência que é numérica e a ciência como a minha, que é a ciência falada, né, que é a ciência escrita, que é a ciência gravada. Então, são temas que a gente precisa avançar enquanto comunidade e amadurecer coletivamente, a fim de que, num futuro não muito distante, para que a gente não perca o bonde da história, a gente consiga criar as nossas regras. E a gente tem e aí, quando a gente está olhando para os dados sobre ciência, a gente tem desafios muito grandes. A gente tem uma dispersão e uma falta de padronização desses dados, como eu falei, uma gestão fragmentada,
que compromete, inclusive, a tomada de decisão, alto nível de dependência de soluções estrangeiras e um comprometimento da credibilidade e da comparabilidade dessas informações. Não pode ser que cada universidade tenha seu próprio data center e cuide dos seus dados como queira. A gente precisa de uma sincronia entre como a gente guarda e como a gente trabalha esses dados. E aí eu trago aqui o slide que o Cláudio gosta, que ele fez e que o pessoal da RNP fez, que é um pouco qual é a proposta que a gente tem para pensar nessa estratégia nacional de dados, que tem que ter, trabalhando de forma simultânea, 4 diferentes eixos, né? Um que é de articulação estratégica de inteligência nacional de ciência e tecnologia, que é como a gente conversa com o mundo, como a gente olha para o mundo, como a gente vai, faz o diálogo, como a gente aprende. Isso é muito importante. O outro é a própria governança dos dados de ciência e tecnologia, que é a criação desse modelo institucional, que é a função da Bianca, de governança de dados para a ciência e tecnologia. Tem o outro, que é o ecossistemas de dados e a IA para o sistema nacional, que é como a gente operacionaliza, como é que a gente limpa, como é que a gente trata, como é que a gente tira o dado de um pântano e leva o dado para uma piscina. E o outro é a tal da infraestrutura nacional de dados, que é como que a gente garante que todos os dados que estão espalhados pelo Brasil inteiro, eles sejam interoperáveis, dialoguem entre si, usem uma estrutura que é igual. O Pinho trabalha, ontem a gente fez o debate de indicadores. A gente produz o dado que é indicador nacional, indicador estadual de dispêndio em ciência e tecnologia. Cada estado produz o dado de uma maneira. Então, a gente precisa avançar nesse entendimento conjunto. E os dados resultantes de ciência e tecnologia, que eu já falei para vocês, que é um pouco como a gente dialoga com a sociedade. Enfim, eu acho que os dados, a gente precisa ter um olhar mais estruturado para ele do que a gente tem agora. Até agora, e o Estado ele tem um novo papel a cumprir nesse novo momento que a gente está vivendo. E, enfim, obrigada. Acho que só levantar mais a bola para vocês. Acho que o Cláudio vai falar mais um montão de coisas, mas acho que esse é um tema super importante e que a gente, de fato, precisa da comunidade científica e tecnológica e acadêmica brasileira discutindo com a gente, impulsionando esse debate que parece que é menor ou parece que é invisível, mas ele não é. Ele tem que ser cada vez mais e mais e mais visível e comum na nossa comunidade. Obrigada. Obrigada, Verena. Como sempre, excelente. Eu só gostaria de destacar também, lógico, a gente tem uma mesma sintonia. Então, concordo com tudo que você está falando. E só também contar para vocês um pouquinho da continuidade do trabalho que a gente tem feito. Um dos aspectos também que é muito importante que a gente desenvolva em toda a sociedade é a cultura de dados. É muito importante que as pessoas entendam o valor do dado, que o dado vale ouro e como ele deve ser tratado. Por isso, essa busca de diretrizes, essa busca de formatos, ela é importantíssima para essa promoção da interoperabilidade, né? Basicamente. E eu ainda coloco um temperinho a mais aí que as pessoas, normalmente não estão se atentando para isso de uma forma muito concreta, que é a questão da preservação digital. Ou seja, esses dados que que são resultados de pesquisa, eles desaparecerão em breve, se nós não nos preocuparmos também com esse aspecto que é a preservação digital. Mas, em relação aos dados, a gente tem que cuidar da qualidade dos dados da gente. A gente tem muitos sistemas cuja qualidade dos dados não é a qualidade necessária para que a gente possa contar como um arcabouço, como uma fonte importante, inclusive para alimentar sistemas como a IA. Então, nós temos que trabalhar muito essa questão da qualidade dos dados que a gente tem em nossos sistemas. E conhecer os dados que a gente tem. Nós fizemos um trabalho, acabamos de realizar um trabalho agora no Ministério da Ciência e Tecnologia, por conta do plano de dados abertos do Ministério, que nós temos que elaborar, que foi fazer o levantamento de todos os dados do Ministério. Então, nós fizemos visitas
a todas as coordenações dos ministérios para perguntar quem é que tinha dado. Porque anteriormente ela só perguntava quem tinha sistema. As pessoas não estavam atentando que sim, que uma planilha que contém dados são dados. E que aqueles dados são muito importantes. Então, a gente descobriu um imenso volume de dados e, nesse sentido, a gente teve que fazer um trabalho também de conscientização, já desenvolvendo essa cultura dos dados, né? Inclusive, a gente tem que voltar para as UPs também, para as UPs entenderem que, sim, elas têm que dizer os dados que já estão abertos e os dados que não estão abertos, porque a gente precisa ter o panorama geral dos dados. Quais são esses dados? Algumas UPs não responderam dados que a gente tem conhecimento que estão abertos, mas não responderam dizendo, não, já está aberto. Não, não é isso. Quando se faz esse inventário, é um inventário para a governança. A gente tem que entender qual é o inventário de fato, qual é o volume de dados que a gente tem que trabalhar. Mas a gente já sabe de saída que a gente vai ter um trabalho muito grande de limpeza desses dados e estruturação desses dados para que a gente possa buscar essa interoperabilidade. Mas eu não vou ficar aqui me estendendo, porque alguém quer fazer pergunta para a Verena? Aproveite agora, porque ela vai embora. Bom dia, sou Patrícia, da RNP, trabalho com Claudinho, eu sou a bochicha. Eu queria perguntar o seguinte, sim, a importância do dado e conseguir essa informação é uma coisa muito difícil. Como é que a gente amplifica essa chamada a um país tão grande, com tantos dados importantes, né, para que haja essa colaboração? Então, eu queria imaginar como é que pode ser feito o alcance, ainda mais dentro de um país em que a gente tem descontinuidade de ações, né? A cada governo que muda, a gente modifica a rota. Então, essa é uma rota que tem que ser, a meu ver, profunda para que ela seja indestrutível. Senão, a gente não vai tratar isso nunca. E vamos perder tudo isso. Então, como é que a gente alcança a população, a sociedade, para trazer isso? Porque isso parte da sociedade também, não apenas das instituições. E aí eu trago a questão do Estado soberano, etc. Mas hoje passa a ser uma questão muito dicotômica, né? A sociedade está demandando muita coisa. Como você estimula a sociedade a participar de tudo isso? Cláudia, eu acho assim... A Patrícia, Cláudia. Você falou que era substituta, eu já botei um... Então, eu sou das pessoas que acham que tem duas coisas que permanecem. Infraestrutura e pressão social. São as duas coisas que garantem que o Estado mantém. Itaipu garantiu que hoje, quando o mundo está discutindo a limpeza da matriz econômica, a gente tem uma matriz econômica uma matriz energética, a gente tem uma matriz energética limpa. Eu acho assim, a gente precisa de dinheiro para avançar na construção dessa infraestrutura e a gente tem que ter um projeto que é claro. E a gente precisa avançar no diálogo social. Então, construir a infraestrutura para garantir que isso funcione é um passo fundamental. Outro passo fundamental é que as pessoas dialoguem. Eu tenho ido em todos os lugares. Fui na SBPC, fui no Eldorado, vou na Unicamp, que agora acabou de criar um curso de IA, fui no Rio Grande do Norte, fui lá. Todo lugar que eu vou, eu sou de uma nota só. Porque eu acho que as pessoas precisam discutir. Estou escrevendo artigo para a ENAP, para publicar, para chamar atenção para esse diálogo. Conversar com o Forprop, Fórum de Reitores. Eu acho que a gente tem que trazer... A gente tem uma comunidade que não é uma comunidade acrítica, né? A nossa comunidade ela é muito crítica e muito participativa. E acho que a gente pode ter um impacto grande nesse diálogo. Então, acho que assim, avançar na construção da infraestrutura e avançar no diálogo e na construção de entendimento, porque isso é muito rico, né? Acho que a gente trazer esse diálogo, conversar com as pessoas, entender as diferenças que a gente tem em cada um dos processos de cada uma das universidades, centros de pesquisa, unidades de pesquisa, é muito importante. Assim. Eu acho que
colocar isso em evidência quando a gente está pensando no micro da gestão. Eu estou vendo aqui um núcleo de funcionários, inclusive novos funcionários do Ministério de Ciência e Tecnologia. Essas pessoas precisam garantir que essa agenda não morra, apesar de qualquer mudança que a gente tenha de governo, enfim, de qualquer coisa. Obrigada. Obrigada, Verena. Alguém mais? A última pergunta, porque ela tem que ir embora, tá, gente? Já tem um braço levantado aqui. É o desenvolvimento da cultura de dados, né? A gente tem que... 2 perguntas? Ah, tá, 2. Se tem alguém mais, porque ela responde em um strike. Tá bom. Pode fazer, por gentileza. Bom dia. Eu me chamo Jonathan, sou lá da Universidade de Pernambuco. E a gente está começando a trabalhar nesse processo de governança de dados, na parte de dados abertos da instituição, mas a gente enfrenta um grande problema, né? Que nosso modelo de negócio ele é um modelo multicamp, é descentralizado. E cada unidade ela tem sua própria autonomia, né? Então, minha pergunta seria: que estratégia você recomendaria para a gente otimizar esse processo de fazer o levantamento, né, de informação? Inclusive, muitas dessas unidades, né, a gente elas são localizadas no interior do estado e o acesso a elas não é tão imediato, né? Basicamente. Vamos juntar aqui com a última, que aí ela ela tenta fazer um strike. Opa, 3. Meu nome é Edmilson, eu sou da CAPES, né? Já trabalho lá há algum tempo. Tivemos uma boa interação já, né, Bianca, durante algum tempo. Entusiasta do BR-CRIS, né? E a minha pergunta é meio nesse sentido, né? A senhora citou que a questão da diversidade, de como os estados tratam os dados, né, é um desafio, e eu concordo plenamente com isso, né? A minha pergunta é se a senhora vê no horizonte alguma possibilidade de o país ter um vocabulário comum sobre esses dados, sobre esses assuntos, né? E até a definição de alguns formatos comuns de interoperabilidade desse dado, né? Não faz muito sentido a CAPES ter um endpoint de serviço com o CNPq para transportar uma determinada informação de bolsa e com o FNDE é outro, né? E com o IBICT para tratar sobre projeto de pesquisa outro. Então, assim, é a questão do comum e até onde a senhora vê que nós possamos nos basear em alguns modelos que são estabelecidos, como o Serif, o Vivo, etc., aí pelo mundo. Bom dia a todos. Eu sou Gabriel, trabalho no Ministério também com sempre reuniões com a Bianca, com o Pinho também. Pesquisador e acabei de entrar no Ministério trabalhando com essa questão dos dados na aplicação do FNDCT. Mas eu sei que entendo que é muito complexo e eu gostei muito dessa parte que você falou, que eu acho que está sendo muito pouco discutida, dos dados resultantes da ciência. Os dados sobre a ciência são muito complexos, estão dispersos, a gente está tentando trabalhar, mas eu acho que os dados resultantes da ciência, a gente está trilhando... O pesquisador entende que é importante essa soberania, essa governança, mas a gente está trilhando um caminho oposto. Eu vou até alfinetar um pouco a CAPES, aí, com todo respeito. A CAPES acabou de fazer um acordo com a Elsevier, né? Então, assim, incentivando o pesquisador a publicar nessas revistas de alto impacto, que, inclusive, eu vou usar também um pouco desse recurso para poder publicar. Aí eu acho que a gente entende que a gente precisa ter essa soberania desses dados que a gente está produzindo ciência, mas, ao mesmo tempo, o pesquisador ele fica pressionado para publicar em revistas de alto impacto e queria escutar de você como você pensa, como lidar com essa situação. Então, eu vou começar defendendo a CAPES. Vou dizer o seguinte, tipo assim, na década de 80 a gente tinha um problema, as pessoas fazem favela. Qual é a solução? Urbanizar a favela
ou arrancar todo mundo de lá. Eu acho que a solução é urbanizar a favela. Porque não dá para você tirar as pessoas daquele lugar. A CAPES tem um problema. A CAPES ela não dita como ela faz a avaliação. Na verdade, ela vai dentro dos pares e pergunta assim, fulaninho, como vocês querem ser avaliados? E os fulaninhos falam que querem ser avaliados, nós falamos que queremos ser avaliados a partir dos papers que a gente produz. Só que a gente só conta os papers que a gente produz lá fora. O que a CAPES tem que fazer? Ou ela garante que você possa, de fato, publicar o seu paper, ou então você está ferrado, você não vai participar da divisão internacional do trabalho científico. É essa a disputa que a gente está fazendo. É essa a disputa que a CAPES está fazendo. Agora, a gente tem uma dificuldade real, diferente do SUS, que tem uma lei que fala que os sistemas têm que ser interoperáveis, a gente não tem. Para ciência e tecnologia, cada um fez a sua própria regra do jeito que quis, do jeito que pôde. E a situação que a gente tem é essa, porque a gente tem um problema que, historicamente, a gente tratou o dado como um passivo e não como um ativo. Na relação que o Ministério estabelece com as suas unidades de pesquisa, isso foi tratado sempre como um passivo. A RNP, quando a gente chegou, ela tem lá, eu já até esqueci como é que chama o negócio da infraestrutura de laboratórios do país, o Ministério não queria saber o que a gente tem de infraestrutura, ficou guardado lá na RNP, porque a gente perdeu, assim, mudou a governança do Ministério e esse dado ficou um dado que era perdido. E a RNP batia assim, mas escuta, vamos falar desse assunto, e não tem. Então, acho que a primeira coisa é o Estado tratar como um ativo e não como um passivo. A gente tem o mesmo problema de descentralização. E eu acho que esse é um desafio que nós temos. A gente está agora conversando, por exemplo, porque você tem unidades de pesquisa do Ministério. Certamente o LNCC tem muito mais dados que o Ministério. Então, assim, você tem... E aí? Quem é o executivo de dados? A gente tem um executivo de dados, a gente tem um executivo de dados na UP também, ou entendeu? Eu acho que tem um debate que é jurídico, que a gente precisa saber avançar, a gente não tem a resposta. Mas a gente tem algumas coisas que a gente sabe, não dá para ninguém no Ministério conhecer todos os dados que tem, porque senão a gente não faz política pública. É simples assim, é verdade que a gente não pode... Porque ficava um debate assim, porque a gente não... A lei do bem e a lei de informática podem financiar o mesmo tipo de inovação. Mas não é disso que se trata. Se trata de saber que se isso está acontecendo, alguém tem que saber. O Estado tem que saber como que o dinheiro está sendo gasto. O dinheiro que a gente paga dos nossos impostos. Então, acho assim, tem questões que são mínimas, mas são desafios enormes. A gente tem uma sorte, tem um Ministério de Gestão e Inovação que está fazendo um grande trabalho na arquitetura de dados. Então, inventando coisas que são básicas e que a gente não tinha. O que é um executivo de dado, o que é um curador de dado, o que é um dono de dado. Eu acho que são debates que a gente vai amadurecendo pouco a pouco na nossa sociedade, que é uma sociedade que, graças a políticas públicas do nosso passado, tem muito dado. A gente escolheu ter muito dado. Então, a gente precisa começar a melhorar como a gente trata esses dados. A gente precisa começar a pensar e refletir sobre eles de forma organizada. E aí, respondendo a pergunta do colega da CAPES, eu acho que é o seguinte, um ator no sistema que tem um mandato para fazer arquitetura de dados. A gente tem uma mania de fazer puxadinho de dado. Né? A gente dá um jeito de contratar quem pode, do jeito que a gente tem dinheiro para pagar. Mas você tem um mandato dentro do sistema, que é a RNP, que tem um mandato de décadas, assim, não é de hoje, de ontem, de 5 anos atrás. É um mandato de muitos anos de construção da arquitetura de dados de ciência, tecnologia e inovação desse país. A gente precisa garantir que, não tendo uma lei que garanta a nossa interoperabilidade e tendo um ator que possa fazê-lo, que esse ator seja valorizado e que seja usado pelos diferentes atores do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem CAPES, tem CNPq, tem o MCTI, tem o MEC com as suas universidades. Então, acho que é importante a gente entender isso e fortalecer a partir de uma regra que é, no meu futuro visualizado comum, compartilhado entre todos nós, a gente vai ter uma grande nuvem soberana, um grande ecossistema nacional de dados de ciência, tecnologia e inovação. Obrigada, Verena. Obrigada. Bom, adeus. Né? Palmas para a Verena.
porque eu quero que o Cláudio fale, quero muito que o Cláudio fale agora. Cláudio, Pinho, sobe. Eu não sei, a gente não vai ter tempo. Você falou tanto, Verena, que a gente não vai ter tempo. O negócio é o seguinte, Cláudio, querido, olha só, a gente tem... explica para a gente um pouco, depois de tudo isso que a Verena falou, explica para a gente, porque a gente tem um projeto, a gente está tentando emplacar um projeto junto à RNP, tá? A RNP junto ao Ministério, né? Que se chama Orquestra Dados CTI. E a Verena não gosta desse nome, porque antigamente a gente chamava Conecta Dados CTI, mas eu ainda vou explicar para ela que orquestra é mais interessante, porque a gente não quer só conectar, a gente quer orquestrar tudo que acontece com o dado. Mas, enfim, depois a gente conversa, Verena. Conta para a gente um pouquinho desse projeto, quais são as linhas dele. Conta para todo mundo ficar sabendo, porque isso tudo que a Verena falou, a gente está tentando conseguir, e depois desse final da Verena colocando a RNP como um ente importantíssimo, imprescindível para a gente organizar todo esse universo de dados, conta para a gente o que a gente pensou em conjunto. Vamos ver se a gente consegue. Bacana. Obrigado, bom dia a todos, a todas. A Verena falou tudo, não precisa falar muita coisa mais, né? E você falou assim, Cláudio tem muito a falar. Tenho? Não, mas vamos por partes. De fato, a gente hoje não consegue responder essa questão que a Verena trouxe, por exemplo, de uma forma rápida, fácil, sem todo o esforço e sem repetição, né, de o que é, quanto que o Brasil investe em ciência e tecnologia e qual o retorno que se tem em relação a esse investimento. Se você buscar uma base consolidada de informações de ICTs hoje em dia, é confiante, né, confiável, né, é complicado. Se você falar sobre informações que cruzem dados da lei do bem com a lei de TIC, eita, não sei nem se é possível fazer isso, né? Dentro desse contexto, e se você não consegue controlar, se você não consegue ter uma visibilidade desses indicadores, desse investimento, como que você vai investir em determinado segmento e vai potencializar o papel da ciência no país? O que você não consegue gerenciar, ou melhor, o que você não mede, você não gerencia. E se eu não tenho um dado principal para gerar esse indicador, eu não consigo nem gerenciar e nem potencializar os resultados disso. Esse programa, e o nome é muito bom, tá? Eu sei que o nome anterior era bom também, mas tudo no governo passou a ser Conecta, né? Aí, quando a gente falava conecta o quê? Né? Tinha que falar nome e sobrenome, né? Nome, sobrenome, depois identidade, CPF. Não, vamos mudar o nome logo. Aí foi para a orquestra. O nome orquestra ele é bom, porque o nome ele já diz o método. O método é exatamente o que a Bianca falou. É orquestrar, não é centralizar. Ninguém cede o seu dado, é a sua base para ninguém. Todos tocam debaixo de uma, licença poética aqui, de uma mesma partitura, né? E funciona como uma regência. E essa regência, o que é a regência, né? Uma definição de padrões comum de dados, definições e consolidação de taxonomias, regras de compartilhamento, uma arquitetura de interoperabilidade que desde já é construída com privacidade e segurança, ou seja, ela é feita ali na Security Privacy by Design, em conformidade com a LGPD, porque a lei ela está aí, ela protege isso. Só que falta, de fato, uma responsabilidade de uma unidade associada a como esse dado pode ser disponível. O programa ele tem essas grandes premissas. Se eu fosse sintetizar ele aqui, além do desenho que foi demonstrado, ele tem 3 fases que são muito, assim, são muito emblemáticas e diferenciam o programa de outras iniciativas que já surgiram. Ele tem a primeira fase que a gente trata sobre a governança. Nenhum código e nenhuma tecnologia é escrita antes da gente definir esse modelo de governança, né? Quem é o responsável pelo quê? Atribuições de papéis e responsabilidades claras, uma arquitetura bem definida
em relação ao modelo de interoperabilidade. Isso é importantíssimo, porque nesse processo de construir esse programa, a gente descobriu que o diagnóstico foi o que a Verena apresentou, a fragmentação das bases. Tem muita base separada, e todo mundo fala em sistema. E a gente descobriu também, a gente sabe disso pela experiência, que sistemas tem muito no governo. E assim, a fragmentação, Bianca, é interessante isso, que assim, a fragmentação ela é um resultado institucional, não é um acidente técnico. Sabe? Cada sistema ele existe para resolver um problema, e resolve. Sucupira resolve o problema da missão da CAPES. Rede Rica, GoPG, o Lattes resolve a missão e resolve bem a missão do CNPq, assim como o Carlos Chagas, e os outros também que fazem parte desse ecossistema. Mas nenhum olha o contexto amplo. Ou seja, se eu tiver que fazer uma pergunta, que eu citei agora, sobre a pergunta estruturante, pergunta de Estado, ninguém consegue responder. Você vai ter que correr atrás de um monte de base para costurar uma resposta sobre investimento e impacto. E outra coisa, todo o sistema é desenvolvido dentro do seu próprio padrão, da sua própria metodologia, para atender seus próprios prazos. Como que dentro dessa diversidade de variáveis você consegue ainda fazer gerar comparabilidade? A Verena falou na palestra de ontem sobre indicadores, né? E a nossa principal fragilidade é a gente não consegue gerar, e o que se gera a gente não consegue comparar, porque todo mundo está numa página. Então, definir essa camada de arquitetura sobre a interoperabilidade é uma das características principais e prioritárias do programa o Orquestra Dados. A segunda etapa é o acordos jurídicos. A gente tem falado muito aqui nessa expressão, né? Interoperabilidade, né? Olha, eu vou assim, desmistificar um pouco isso e vai partir o coração do pessoal de TI. Interoperabilidade, ele é 20% tecnologia, tá? 80% acordos jurídicos, acordos institucionais. Se você não estabelecer, de fato, os acordos, você não consegue evoluir com sistema nenhum que tem esse tipo de abordagem. Não consegue. É muito pouco a parte. Antes a gente falava em integração, evoluiu para o modelo, para o conceito de interoperabilidade, porque integração infere-se que eu vou, de fato, acessar uma base e posso também trocar, imputar dados lá e modificar o negócio, e a gente foi para um contexto mais poético, mais amplo e mais seguro, que é da interoperabilidade, onde a gente respeita as regras de negócio de cada sistema, mas, se a gente não estabelecer os acordos jurídicos, a gente não consegue gerar o resultado. E, por último, não menos importante, que é uma característica que diferencia esse programa também de outros, entrega de valor rápido. Né? A gente, embora tenha esse processo, essa ambição do programa do objetivo do programa como um todo, eu acredito que assim, a grande ambição não está nem no lançamento, de sistematizar, normalizar os dados do Ciência Nacional de Tecnologia e Inovação. Não é nem isso. É na fase inicial. Nos 9 primeiros meses, a gente coloca um serviço no ar para a gente conseguir gerar essas perguntas de alguma forma. A gente começa arrumando a casa. Isso é importante, né? Igual vocês falaram, levantamento de dados, e tem muita coisa ali no próprio Ministério, no núcleo do Ministério, arrumando, sistematizando aquilo e começar a gerar respostas nesse sentido, né? Da lei do bem, lei de TICs, dos dados do cadastro único dos ICTs, né? Para que a gente tenha respostas rápidas como serviço, e nesse primeiro ano, na primeira fase, a gente começa a estruturar, então, estou colocando a mão na massa ali agora, para fazer tecnologia, desenvolver infraestrutura para que isso aconteça. Só uma última fala em relação à infraestrutura, esse modelo, e até defendendo um pouco o mérito da participação da RNP, não é pela competência, a gente tem atuado nisso, mas é pelo modelo. O que acontece? A RNP, desde a nossa geração, desde o início, desde a Gênesis, a gente trabalha com esse modelo de... a gente não usava essa palavra interoperabilidade, né, na época, mas um modelo integrado, né, com as universidades, onde cada universidade, cada instituição que faz parte do sistema, lá que tratava com conectividade, ela tem a sua própria infraestrutura.
né? E eles operam debaixo de um padrão que hoje a gente tem de identidade, a Café, né? Então, isso a gente já fazia com rede lá atrás. A ideia é fazer a mesma coisa com dado. Cada instituição tem a sua base, tem o seu sistema, tem o seu negócio. Eu não vou entrar lá. Eu vou tirar essas instituições de uma ilha. Esse é o programa. A gente vai tirar essas instituições de uma ilha e garantir que essas ilhas se conversem, porque só assim a gente consegue gerar o valor da ciência, que é a colaboração. Sensacional, Cláudio. Realmente, eu acho que esse programa vai ser fundamental para a gente realmente construir uma governança de dados para os dados de ciência, tecnologia e inovação. A gente tem muito trabalho para fazer, a gente tem todas as etapas, e a RNP é o parceiro perfeito com quem a gente dialoga já realmente há muito tempo. Esse é um universo que a gente vem discutindo já há algum tempo, esse é um programa que a gente vem discutindo há algum tempo, e cada vez mais nós estamos seguros que esse é um passo importantíssimo. Está tudo desenhado ali no programa Orquestra de Dados CTI, do que a gente tem que fazer para ter a governança dos dados em ciência, tecnologia e inovação. Então, bom, parceiros sempre, Cláudio, RNP e Ministério, parceiros sempre. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Cláudio? Deixa eu só também fazer um complemento da pergunta sobre a questão do... Como que a gente faz, né, para vencer um pouco dessas barreiras, o que a Pam perguntou. É interessante porque, nesse processo de construção desse programa, a gente identificou alguns desafios. E, o que incrível que pareça, a barreira cultural, ela assim, é latente. Todo mundo entende que o dado é importante, mas ninguém trata institucionalmente, ninguém de uma forma, estou generalizando, mas boa parte não dá relevância para a informação que está ali. A gente identificou planilhas que não são consideradas como base de dados e que têm informações estratégicas. Planilhas que têm informações estratégicas de Estado. Então, assim, então, assim, a própria instituição não encara aquilo ali, ou os agentes que trabalham com aquele dado, não tratam eles como um patrimônio informacional do Estado, né? Aí fica a questão, fica dados expostos. Então, definir um modelo de governança é a melhor forma de garantir soberania. Porque a gente define a qualificação do dado, se ele é aberto, se ele é restrito, se ele é fechado, e a gente coloca dados, por exemplo, resultantes da pesquisa, né, de saúde, defesa e outros, energia, né? Esses dados eles têm que ser propriedade nossa, tem que estar no nosso ambiente, rodando em ambiente nacional, sem tecnologia restrita. E a RNP, como uma infraestrutura agora, com investimento em supercomputadores e tudo mais, ela tem essa propriedade, junto com o Ministério, de fazer essa operação. E a pergunta que eu deixo também, esse final, é uma reflexão. A gente está falando muito de PEBIA, né, de investimento, supercomputador, tudo mais, né? Agora, se a gente não organizar esses dados da forma que os nossos dados de Estado, né, com que dado essa infraestrutura vai rodar? Tem a máxima na IA que um modelo é tão bom quanto o dado que ele trabalha. Então, os nossos modelos de IA, que vão estar nessas infraestruturas, nessa supercomputação, eles vão aprender com o dado dos outros. Então, esse programa ele se torna essencial nesse desenho do Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, porque ele garante a infraestrutura, a organização, e ele garante o resultado da transparência de como o dado, tanto da ciência, o dado resultante da pesquisa, pode ser usado, e a gente começa a mensurar e identificar o impacto daquilo por tema, por setor produtivo, por região brasileira, e a comparabilidade também que pode ser feita com os outros países. Eu não tenho dúvida, Cláudio, esse programa dialoga diretamente com o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, e ele vai trazer a fonte de dados necessárias para que a gente possa melhor utilizar o supercomputador no Brasil.
Bom, já está gritando aqui que a gente tem que ir embora. Eu gostaria muito de agradecer, a gente poderia conversar, tem muitos aspectos que a gente poderia detalhar muito mais do que a gente detalhou, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a Verena e o Cláudio, que participaram da mesa, e a vocês que estiveram aqui nos assistindo. Obrigada, gente. Salva de palmas, gente. Verena, pode subir para tirar uma foto oficial, por favor?